falar desses bastidores quentes do clube, desde a derrota cachapante, humilhante, dá pra dizer assim, diante do Barcelona de Guayaquil, às vésperas de outra decisão. Além do jogo da volta, para uma reversão que nunca aconteceu, nesse formato de mata-mata, e vai ter que ser algo inédito para poder avançar, ainda tem um clássico contra o Santos no domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, com o torcedor ali presente, como o torcedor vai reagir, não tenho dúvida de que vai apoiar o jogo inteiro, e depois, se o resultado não vier, é lenha. É lenha e muita pressão para cima do treinador do Corinthians. Porque assim, gente, chegamos à conclusão de que Ramon é muito insuficiente para o que o Corinthians precisa. É um treinador que tem como grande mérito ter salvo o Vasco do rebaixamento e ter se logrado, ter se jogado confete, já que estamos num período pós-carnaval, como se ele tivesse salvado o Corinthians do rebaixamento como grande mérito que os torcedores imploravam para ele e que ele cumpriu o objetivo, como se isso fosse grande pro tamanho do Corinthians. Eu acho que ele tá um pouco perdido, desnorteado e sem saber muito o que é esse clube, que tem outros feitos muito maiores. E o fato dele ter salvo o Corinthians do rebaixamento tem mais a ver com o elenco que foi fortalecido no segundo semestre do que com o próprio trabalho dele. Porque o trabalho dele, quando precisou entrar em campo em jogos decisivos, ele não é que ele não aconteceu. Ele aconteceu de maneira ruim. Ele comprometeu contra Flamengo, Racing e nesse ano também os clássicos, com exceção do jogo contra o Santos, contra Palmeiras, contra São Paulo e especialmente nesses jogos da Libertadores. O Corinthians vem de 3 atuações para esquecer. Ou, como eu sempre digo, na verdade para lembrar e não repetir. Só que tem repetido. São 3 atuações na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, 2, e uma primeira contra o Barcelona de Guayaquil, que são absolutamente assustadoras as atuações. E quando todo mundo começa a ir mal, quando você tem 5 jogadores na defesa, e hoje, se você perguntar pra qualquer torcedor, ele não vai saber te responder qual a dupla, porque ele não sabe qual a melhor dupla. Quando você tem 5 defensores e todos vão mal, alguns notadamente reconhecidos, inclusive, como André Ramalho, como Gustavo Henrique, todos eles vão mal. A culpa é de quem? A culpa é do comando. A culpa é coletiva. É um sistema que não funciona. Sistema esse que ele muda num jogo decisivo como foi agora na ida contra o Barcelona. Então assim, o Ramon está completamente perdido. Ele não está conseguindo encontrar soluções táticas, mesmo que em algum momento ele tenha modificado com 3 atacantes, às vezes 3 zagueiros e tudo mais. Ele não está conseguindo encontrar soluções dentro dos sistemas propostos. Não adianta a gente entender que, não, ele sabe jogar com um sistema de 3-5-2, de 4-4-2, ou muda o Memphis de posição ali. Eu quero ver na prática. O que está acontecendo na prática? Não tá, né? É um time espaçado, com desconexão entre os setores, a coisa não acontece e a defesa vazando, feito água, feito uma peneira, como a gente tem observado aí nos últimos jogos. Então, tá ruim. Tá ruim e existe um responsável, ou 2, Ramon e Emiliano Dias. Quando o Corinthians precisou deles, a coisa não aconteceu. E, de novo, o Corinthians está precisando. E aí? Porque a sensação que eu tenho é que eles têm alergia a jogos eliminatórios, jogos de mata, jogos decisivos. Porque sempre que vem, eles fazem alguma coisa diferente e normalmente essa coisa não é boa. Então, o que resulta nisso tudo? De que se ele não vencer o Santos, se ele não passar pelo Santos, praticamente a comissão técnica será alterada. Eles estão fora. A menos que, sei lá, o Corinthians consiga um empate em 2-2, vá para pênaltis e aí perca numa fatalidade e tudo mais, talvez ele ganhe uma sobrevida. Agora, se ele perder a classificação em casa para o Santos, o que é uma possibilidade real, tá? O Santos vem melhor do que o Corinthians. Mas você não pode analisar só esses 3 últimos jogos. É só o que eu tenho para analisar. Com exceção do Mirassol ali, que também jogou pro gasto, né? O Corinthians não passou por cima do Mirassol, mas passou, tá tudo certo, era o que valia. Mas se a gente colocar no combo de atuações, desempenhos recentes ruins, talvez você possa colocar até essa vitória sobre o Mirassol. É muito pouco, né? É muito pouco para que o time pode. E não é nenhum absurdo se o Santos realmente conseguir a sua classificação. E se isso acontecer, tchau. E aí tem outro grande erro da gestão Augusto Melo. Não ter um profissional da comissão permanente. Não ter um treinador para, nesses momentos, poder assumir interinamente o clube. Vai ter que pegar de novo um técnico do Sub-20. Porque não tem. Vem uma comissão técnica com seus auxiliares, eles mandam no clube, quando eles vão embora não fica ninguém. Então, todos os clubes, ou boa parte dos clubes, tem isso, tem esse profissional da comissão permanente para assumir a bucha, né? Não só nesse período transitório, mas para ser um cara, um elo, né, entre jogadores e diretoria e a comissão técnica, um cara que está para auxiliar o treinador, mas ele é clube. Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes o treinador traz o auxiliar próprio. Mas esse cara é importante, ele é um olheiro, ele acompanha o dia a dia, ele tá perto dos jogadores. Então, assim, dentro desse cenário, o Corinthians não tem esse profissional. E esse é o grande problema, porque se ele perde pro Santos, bom, você demite e quem treina o time na quarta-feira? Contra o Barcelona, tendo que reverter. Difícil, né? Pois é. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer, eu só sei que a tendência é demitir. Até porque a possibilidade é muito pequena do Corinthians avançar diante do Barcelona. Existe, é futebol, é o Corinthians, não sei o que, eu sei de tudo isso. Mas eu não manteria o Ramon nesse desespero. Não passou pelo Santos? Não, vamos deixar o Ramon porque na quarta-feira pode ser que ele avance na Libertadores. Não, até porque o clube chegou nessa situação muito por conta dele. Então ele não tem nem direito, ele não teria nem o direito de treinar o time no jogo de volta. Enfim, agora, avançou pelo Santos. Avançou pelo Santos. O que você faz? Bom, não tem muito o que fazer. Tem que deixar ele até o fim do Campeonato Paulista. E aí depois ver o que acontece, né? Daqui a pouco o time engrena, o time cresce, como aconteceu no ano passado. Quando ele cai das Copas, todo mundo queria a cabeça dele, ele já estava fora do Corinthians, mas o derby em cima fez com que ele ficasse pelo menos até o derby. A tendência era ele tomar uma pancada e ser demitido. Ele ganhou o jogo, ganhou outros 8 na sequência do Brasileiro e o resto você já sabe. Então, o Ramon Dias se salvou pendurado, né, por um fio durante algumas vezes. E, de novo, ele está pendurado. E pode ser que ele se despeça no domingo, pode ser que ele permaneça, que ele ganhe uma sobrevida. Mas já está posto, já há uma constatação de que ele não é técnico para o Corinthians. Isso já podemos concluir, não é mesmo? Então vamos aguardar se ele cai agora ou depois. Surgiu uma matéria do blog do Paulinho,
né, de que o Gustavo Henrique e o Memphis Depay chegaram a vias de fato, inclusive, no vestiário depois da partida diante do Barcelona. O GE. Globo publicou que realmente houve uma treta forte, cobrança forte, mas que não houve agressão física. Então, o GE desmente o que o Paulinho trouxe. Eu também, de tudo que eu consegui apurar e conversar, ninguém me falou sobre agressão, mas me falaram de cobranças fortes. O mesmo tom do que o Mateuzinho já tinha dito no Podpah depois do jogo lá na Venezuela contra a Universidade Central, dizendo que quase saíram na mão, foi a expressão que ele usou, que a cobrança foi muito forte no vestiário. Eu, ingenuamente, talvez você também, quando eu olhei a entrevista, eu falei, caramba, é isso que eu quero, cobrança forte, dedo no olho, os caras dizendo, porra, não podemos aceitar, pensei, irmão, na quarta-feira que vem, o Corinthians não vai deixar os caras respirar, eles se cobraram, eles sentiram que foram mal, então eles vão dar essa resposta pro torcedor, ainda mais dentro de casa, vão jogar mais, vão empilhar 5, 6. O que aconteceu? Nada disso, né? Tomaram um sufoco e foram fazer um gol lá nos minutos finais com o Yuri Alberto para se classificar diante de um time semi-amador. Então a verdade é que o Corinthians não correu tudo que a gente imaginava. Não reagiu da maneira como a gente imaginava. Então tem tudo isso está em questão. O fato é, o Mateuzinho já falou dessa cobrança depois do jogo contra a Venezuela. Essa informação agora de que os jogadores se cobraram muito depois desse jogo contra o Barcelona vai ao encontro de um clima que a gente pode até normalizar. Quando ganha ninguém fala, tudo isso é verdade. Quando ganha tá tudo certo, que a cobrança faz parte e tal, a questão é que não tá ganhando. Então eu não posso fugir do fato. A questão é que existem tretas, existem cobranças muitas vezes que passam do ponto e o resultado não está vindo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não tenho informação sobre isso, tá? É só uma sensação de que o episódio da camisa 10, que era algo que eu temia muito, mas eu não quis acreditar nisso, porque o Garro levou numa boa na época. Eu tentei diminuir essa situação. E eu não sei se ela é tão pequena. Porque a gente já viu aquela manchete do Yuri Alberto dizendo não deixem o ego atrapalhar a nossa trajetória, algo, né, que fez com que a gente chegasse até aqui, né, a falta de vaidade, não deixem que a vaidade atrapalhe, entre outras situações. E uma exigência um pouco egoísta, né, para não dizer outra coisa, para não dizer muito egoísta, do Memphis ao dizer, não, eu quero a 10 sim, e sem nenhuma cerimônia, tirar a camisa de um cara que foi o melhor meia do futebol brasileiro em 2024. Que tem, provavelmente, como referência da sua vida e carreira, pelo menos dois camisas 10 históricos da Argentina. Diego Armando Maradona e Lionel Messi. A 10, ela é importante. Pode não ser no Corinthians, como a gente falou aqui, até romantizou, né, pelo marketing muito bem feito, de que a 8 é muito valorizada na história do clube. Mas os argentinos valorizam a 10. E perder a 10 foi um desprestígio, talvez, na opinião do Rodrigo Garro. Que nem vou entrar no mérito de não estar jogando bem com a 8, porque ele não teve pré-temporada, ele voltou a jogar mais tarde, o time não está bem nos últimos jogos, eu não vou fazer uma análise subjetiva e rasa a respeito do Rodrigo Garro com a camisa 8. Não é esse o problema. O problema é que você desmerece, né, um dos principais jogadores do teu time, se não o principal, que é o que dita o ritmo e faz o time jogar. E o Memphis, que na minha opinião poderia ter contemporizado, poderia ter ido por outro caminho, não, ele exigiu realmente a 10, pegou a 10 na mão grande e, bom, pediu lá atrás e os caras aceitaram, né. O fato também é que tudo isso não estaria acontecendo se o Corinthians estivesse jogando bem e ganhando. Mas não está, repito, não está. E aí, senhor Memphis Depay, a gente tem que cobrar de quem ganha mais, de quem tem mais mordomias, de quem tem mais representatividade, de quem já jogou jogos muito maiores. Então, o Memphis, assim, continua achando ele um personagem fantástico, o cara que se envolve com a comunidade, com o clube, com a música, com a cultura do país, tá tudo certo. Mas o torcedor, ele gosta desse tipo de complemento. Mas e o objetivo final? O objetivo fim dele estar no Corinthians é jogar bola. E ele jogou muito em 2024, tá? Porque também essa justiça as pessoas não estão fazendo. Nossa, o Depay não joga nada, não sei o que. Calma. Não esqueçam o que ele fez ano passado, junto do Garro e do Yuri. Ele jogou para um pi. Ele jogou demais. Ele jogou demais e conseguiu carregar o Corinthians. Ele potencializou o que estava à sua volta e carregou o Corinthians até uma Libertadores. Esse ano, ele não chegou. Ele não chegou. Volta e meia, ele deixa a marca dele com um gol, uma assistência e tal. Sim, os números dele são muito bons, mas nem de perto o que ele jogou no ano passado. Pode ser uma questão física, pode ser uma questão de me preservar para o segundo semestre, pode ser uma questão de adaptação, não sei. O fato é que o Memphis agora é o 10, e eu vou cobrá-lo pelo salário que ele recebe, eu vou cobrar pela camisa 10 nas costas, que ele tem a respeito, e que jamais, em hipótese alguma, ele caminhe em campo com tudo que a torcida deposita de expectativa nele. E não só ele, o que a gente tem visto no Corinthians é essa marcha mais lenta, esse degrau mais abaixo, e não dá, gente. Não dá pra aceitar o que aconteceu contra a Universidade Central em dois jogos, e não dá pra aceitar essa atuação lamentável que aconteceu diante do Barcelona em Guayaquil. Então, Memphis, é você. Você é o maior contra-cheque, você é o que queria tanto a 10? Então, bora representar, porque isso ainda não aconteceu. O Ramon, a gente não sabe se vai ficar no cargo ou não, o Memphis tem contrato. Eles precisam dar uma resposta. Seja o Ramon no domingo, seja o Memphis no domingo, na quarta-feira que vem, pra ontem. O torcedor do Corinthians quer respostas, quer reações, quer indignação, quer veracidade no bagulho. E não simplesmente um fazer de conta, um cumprir tabela, uma questão protocolar. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Eu espero mais de muitos jogadores ali, mas do Memphis, não. Ele tinha que estar se doando muito mais, por todo o contexto, por tudo que envolve a sua chegada aqui. Não adianta esperar para começar a jogar no segundo semestre, porque esse Paulista é muito importante para o Corinthians. E seria fundamental arrancar a temporada com um título. Mas para isso, tem que jogar mais. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.